do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos à terça-feira da quinta semana da Quaresma. Estamos fazendo vivência do nosso retiro quaresmal. Estamos no 32º dia. Como é que está a sua vivência com a palavra de Deus? Precisamos fazer essa experiência com o ressuscitado. Obrigado por me acolher em sua casa, por fazer comigo esse pequeno apostolado da palavra. Hoje, dia de São José, esposo da bem-aventurada Virgem Maria, padroeiro da Igreja Universal. Seja bem-vindo, se possível se inscreva aqui embaixo, coloque aqui sua necessidade, peça a sua oração. Eu quero rezar com você. Vai ler a palavra de Deus, peçamos a Deus uma graça. Senhor, concede-me o ânimo e a generosidade para em tudo amar e servir, sendo fiel e permanecendo contigo na luta, a fim de participar igualmente da tua vitória. Amém. Hoje rezaremos com o segundo livro de Samuel, no capítulo 7, versículo de 4 a 5, versículo de 12 a 14 e versículo 16. Naqueles dias a palavra do Senhor foi dirigida a Natã nestes termos: vai dizer a meu servo Davi, assim fala o Senhor: quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu e confirmarei a sua realeza. Será ele que construirá uma casa para o meu nome, e eu firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 88 e 89. Eis que a sua descendência durará eternamente. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor, de geração em geração eu cantarei vossa verdade, porque dissestes, o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Eis que a sua descendência durará eternamente. A segunda leitura está na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 4, versículo 13, versículo 16 ao 18 e o versículo 22. Irmãos, não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem da fé, que Deus prometeu o mundo como herança a Abraão ou a sua descendência. É em verdade da fé que alguém se torna herdeiro. Logo, a condição de herdeiro é uma graça, um dom gratuito. E a promessa de Deus continua valendo para toda a descendência de Abraão, tanto para a descendência que se apega à lei, quanto para a descendência que se apoia somente na fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Pois está escrito: eu fiz de ti pai de muitos povos. Ele é pai diante de Deus porque creu em Deus, que vivifica os mortos e faz existir o que antes não existia. Contra toda humana esperança, ele firmou-se na esperança e na fé. Assim, tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito: assim será tua posteridade. Essa sua atitude de fé lhe foi creditada como justiça. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Evangelho de Mateus, no capítulo 1, versículo 16, versículo 18 ao versículo 21 e o versículo 24. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como tua esposa,
porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu chamarás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe nossos pecados. Amém. Nós estamos hoje ainda, no 22º dia da Quaresma, e a igreja faz um apêndice. Celebra na Quaresma o glorioso São José. José, a palavra José significa Deus crescente. Nós queremos louvar a Deus por tudo que Deus nos acrescentou por intermédio de José. José falou assim: eis-me aqui. E o anjo interviu. Hoje, no segundo livro de Samuel, nós vemos uma promessa que Deus faz a Davi. Que promessa linda, Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Lembra que gritou o cego Bartimeu? Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E quando o anjo também se aproximou de José, chamou ele: José, filho de Davi, o Senhor te dará o trono do seu pai Davi. Olha só, olha se concretizando toda uma profecia. E o salmista conclui dizendo: eis que a sua descendência durará para sempre. Romanos hoje ele vai falar que a fé, a minha e a sua, é uma virtude. Paulo vai falar que Abraão é o pai de todos. E foi a fé de José que tornou alguém herdeiro. Um homem que acreditou na toda humana esperança. E contra toda humana esperança, ele firmou-se tão exclusivamente na fé. José ele foi escolhido por Deus e capacitado pelo Espírito Santo para criar Jesus. José, ele foi amado pela Virgem Maria. A gravidez de Maria, fala hoje Mateus no capítulo 1, desestabilizou José. Por quê? Porque ficou assim tão José, ele tinha feito o matrimônio com Maria, mas não coabitavam ainda. E quando o anjo apareceu a Maria, ela disse: eu vou conceber um filho? Como é que vai acontecer isso se eu não conheço homem algum? Ou seja, ela estava casada, mas não coabitava ainda. E José aceitou Maria com amor e tudo, com todo o mistério que vinha a seu derredor. Mas José, na sua dúvida, cai no sono, e no sono o anjo do Senhor dá a José um mandato. Olha só, o mistério que assusta José, o chamado de Deus, às vezes, meu irmão, minha irmã, para coisas tão grandes, nos assusta. E às vezes nós queremos, por ser grande demais, desistir, ir embora. José escuta Deus dormindo. E aí, dormindo, recebe a palavra de Deus. Atenção da José, a sua intercessão sobre os nossos medos. Quantos medos nós temos ao nosso derredor? Muitas vezes é Deus falando para a gente e a gente achando que não é Deus. Tem tanta gente doente, fazendo uma químio. Tem tanta gente com seus filhos que estão muitas vezes na droga. Tem muita gente passando por muita tempestade, por medo. Muita gente com conflito no matrimônio. Mas Deus, ele manda para a gente, em cima desses medos, uma voz: não tenhas medo. E você vai esculpir essa voz de Deus na sua vida. É a humanidade de Deus
que é entregue a nós nessa terra chamada Jesus Cristo. Então não tenha medo, meu irmão, da doença, dos problemas dessa vida, das tempestades que aparecem no seu dia a dia. Não tenha medo. Deus veio para salvar a mim e a você e nos dar uma vida nova. Vai passar, toda tempestade passa, essa vida passa. E José, ele acorda e faz tudo conforme o anjo do Senhor diz a ele. Então peçamos a Deus a graça, que São José abençoe nossa terra, reze por cada um de nós, nós que somos peregrinos, nós que habitamos numa paróquia. Hoje é um dia muito bonito, nós, 3 amigos meus estão se ordenando, que São José interceda pela vocação deles, diaconal. E eu peço a José nessa manhã, nesse dia, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, de acolher o convite de Deus, chega até mim e a você, para que nós possamos evangelizar, servirmos uns aos outros e sermos obedientes, assim como foi José ao pedido de Deus. Amém. Que Deus sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem.